Graça e paz, boa noite a todos, amém, glórias a Jesus. Pedido do pastor Dinho, nós vamos compartilhar alguns preceitos do reino do Espírito nessa noite, e eu gostaria de começar falando com vocês sobre batalha espiritual. Na verdade, nós precisamos reformular alguns dos conceitos ou dos princípios que nós temos sobre guerra espiritual, e nós precisamos começar pelo fundamento de que guerra é diferente de luta. Paulo fala de que as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus, para realmente colidir contra principados, potestades e hostes da maldade que governam esse mundo tenebroso. E ele nos fala que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é justamente contra esses espíritos dominadores do império das trevas que tentam influenciar o governo do reino de Deus. Amém? Quantos entendem isso? Só que existe uma diferença entre guerra e luta. Quando nós falamos de guerra, nós falamos de um embate em campo aberto, que envolva exércitos, que envolva uma guerra de altares, que envolva dois lados, em que haja oponente e inimigo. Quando nós falamos de luta, nós estamos falando de guerras interiores, estamos falando obviamente, de coisas que acontecem dentro de nós. Quando Paulo fala de luta, ele está se referindo à luta greco-romana, que ela tem um espaço delimitado, tem regras delimitadas, enfim, acontece dentro de um pequeno espaço, de um pequeno ambiente. Então nós não podemos confundir guerra com luta, mas quando nós, em se tratando de embates espirituais, nós precisamos estar atentos às duas coisas, e hoje, tanto nas nações, mas principalmente, especialmente no Brasil, nós temos vivenciado uma guerra e uma luta. Essa guerra tem acontecido no campo aberto, tem acontecido no espaço-tempo, tem acontecido no reino do Espírito, mas também tem acontecido dentro de nós, porque diretamente e indiretamente nós somos influenciados por aquilo que tem acontecido. Agora é importante nós reformularmos os conceitos a respeito de principados, potestades e hostes da maldade. Quando nós falamos de principados, nós estamos falando de princípios. A própria palavra principado, ela está ligada na etimologia da palavra a princípios. Repita comigo, princípios. Então, principados, eles vão agir diretamente na ideologia. Eles vão agir diretamente na construção de conceitos, em padrões mentais. Quando nós falamos em potestades, nós estamos falando sobre um governo que acontece de cima para baixo, como se fosse uma força de opressão que acontece de alguém que está numa situação ou numa condição mais favorável no meio da guerra. Como se nós estivéssemos subindo uma montanha e tivéssemos que guerrear com quem já está em cima. Quem está em cima, obviamente, tem uma visão privilegiada de 360 graus, tem mais facilidade de fazer uso dos seus armamentos de guerra, colide diretamente com quem está subindo, obviamente tem mais visibilidade e consegue melhores resultados na guerra. A palavra grega para isso é cosmokratos, ou seja, uma força cósmica que está sendo feita de cima para baixo. E potestade age diretamente no comportamento. Repita comigo, comportamento. Os poderes constituídos, eles estão nas posições de comando em todas as esferas sociais para difundir aquilo que os principados estão organizando, ou seja, as ideologias. E por último nós temos as hostes, que são responsáveis pelas guerras de altares. O derramamento de sangue, a violência, o suicídio, o homicídio, a imoralidade, todo o derramamento de sangue que está acontecendo está ligado diretamente à construção de altares. As hostes, elas agem na vida, no cotidiano, no modus operandi, no estilo de vida, no lifestyle das pessoas, no estilo que elas adotam como vida. Quantos me compreendem nisso?
Então nós precisamos reformular um pouco. Quando a gente pensa principados, potestades e hostes, para a gente é uma coisa muito abstrata, fica no campo do místico, fica inalcançável. Mas quando nós colocamos esses balizadores, quando a gente refaz esses conceitos, fica muito mais fácil de compreender. Porque principados está agindo nos princípios, potestade está agindo no comportamento e as hostes está agindo na mentalidade. Então nós entendemos que temos uma guerra acontecendo aqui, e essa guerra ela precisa ser mudada de que maneira? Precisa ser mudada principalmente em 3 aspectos: educação, cultura e comunicação, ou seja, informação. Então, essas 3 bases, elas são usadas principalmente no Brasil como um tripé de ação do inferno. Nós entendemos que a cultura está totalmente maculada por conta de uma base chamada o marxismo cultural. Nós entendemos que as ideologias, os princípios que ferem o padrão familiar estão diretamente ligados a isso. As potestades estão alterando o comportamento das pessoas, então você vê hoje as pessoas adotando algumas ideologias, mesmo que indiretamente. Porque o marxismo cultural, ele de alguma maneira enfraquece a masculinidade, a virilidade, o papel do homem na sociedade e enobrece a mulher, justamente para que os arquétipos que são balizadores de construção e de edificação saudável e equilibrado para a família sejam arrancados. Então agora nós temos filhos sem referência, sem modelo. E filhos sem referência, sem modelo, formam um contingente, uma geração sem modelos, sem qualquer tipo de referência. E isso faz com que as pessoas se percam no seu comportamento. E por conta disso, o estilo de vida das pessoas acaba sendo totalmente corrompido, por conta da imoralidade, da perversão, da corrupção moral. Então hoje nós estamos vivendo o que nós chamamos de perseguição da igreja, mas uma perseguição de ordem moral. Moral no sentido da questão daquilo que é ético e daquilo que não é ético, daquilo que é moral e daquilo que é imoral, daquilo que é santo e daquilo que é profano, daquilo que é certo e daquilo que é errado, porque há uma inversão de valores sociais. Hoje o certo virou errado e errado virou certo. Então quando você tenta militar contra essas bases que estão infiltradas na psicologia, infiltradas no humanismo, infiltradas na antropologia, infiltradas na filosofia, você começa a ter problema. Então a única maneira que nós temos de colidir com tudo isso é através das Escrituras e da Palavra de Deus. Porque ali nós vamos encontrar tudo que nós precisamos como munição para enfrentar essa guerra. Ali nós vamos encontrar toda a inspiração necessária para termos famílias condizentes àquilo que o Senhor espera. E quando nós fizemos uma visita a Brasília, no antigo pleito, nós descobrimos na sala da Presidência da República, e é importante que se diga que nós tínhamos uma presidente que mudou inclusive o teor da palavra, criando uma palavra nova para o dicionário brasileiro, chamado a presidenta. Ou seja, ela criou, pode parecer para você uma questão semântica, mas ela criou uma nova condição de governo, agora ligado ao padrão feminino. E isso está ligado diretamente a todo um projeto da Rainha dos Céus, ou seja, do espírito de Jezabel. E na sala da Presidência da República, espero que o novo presidente tenha tirado aquilo, existia um quadro com 3 orixás que são venerados dentro da magia negra, da Umbanda, do Candomblé, da Quimbanda, e são os 3 arquétipos femininos dentro dos orixás, dentro dessa cultura brasileira, que é esse sincretismo religioso entre toda uma cultura afrodescendente ligada diretamente àquilo que nós chamamos de catolicismo romano. E lá eles tinham 3 entidades. A primeira delas era Iansã, a Senhora dos Raios e dos Ventos, uma representação da mulher que governa a família. É por isso que o Brasil é campeão em mães solteiras, né? Em mulheres que praticam a produção independente, que vivem sem a cobertura de um marido e de um esposo, que não se submetem a uma liderança masculina.
Então a Senhora dos Raios e dos Ventos representa a mulher impetuosa, a mulher feminista, a mulher que milita em favor de causas que não estão ligadas somente à proteção da mulher, mas sobretudo à proteção do feminismo. Depois nós temos uma outra entidade chamada Oxumaré, que é um ser híbrido, metade mulher e metade peixe. Você sabe disso, dentro dos terreiros de Umbanda e de Candomblé, os pais de santo que fazem cabeça para Oxumaré, geralmente são homossexuais, porque metade do tempo eles vivem como homens e metade do tempo eles vivem como mulher, inclusive produzindo feromônios femininos, inclusive se deitando com metade do tempo com as mulheres do terreiro e a metade do tempo com os homens do terreiro, oferecendo isso como sacrifício ao Oxum. E Oxum representa esse cinto de castidade que é colocado na sexualidade. E por ser um ser híbrido, por ser um ser que é a junção de peixe com ser humano, ela na verdade é Yara, mãe das águas, né? Ela representa esse espelho da beleza, né? Esse espelho do luxo, esse espelho da egolatria, do egocentrismo. E ela na verdade é a representação de toda a parte do marxismo cultural que está ligado ao movimento LGBT, a proteção direta dos movimentos homossexuais para os homoafetivos. E tudo isso que está ganhando tanto corpo, né? na questão das políticas públicas, na questão de todo o envolvimento da mídia, em toda a questão ligada à comunicação. Você vê que o pensamento gay tem se libertado e tem tomado o comportamento da nação. A terceira entidade que existe lá é Iemanjá, representando então os litorais brasileiros. Uma delas, a primeira delas que nós referenciamos, que é Iansã, é a Senhora dos Raios e dos Ventos, representa a movimentação pluvial. Representa, na verdade, a questão das chuvas, das águas que descem do céu. A questão da Oxumaré representa as águas doces e cabeceiras de nascentes, águas que estão ligadas às cachoeiras. E a terceira entidade, que é Iemanjá, está ligada à região litorânea, às águas salgadas, por todo o litoral do Brasil. Ela representa esse poder da manipulação, muitas vezes até da manipulação passiva, da mulher que talvez ela não tenha o estereótipo dessa mulher mandona, mas que ela manipula sentimentos e emoções para tirar vantagem, principalmente dentro dos laços do casamento. E essas três entidades femininas é que compõem aquilo que a gente chama de rainha dos céus, porque o Brasil possui uma padroeira. E se nós fôssemos buscar na língua portuguesa, essa palavra também foi inventada, porque se é uma mulher que agora é uma personificação de Maria, a Aparecida, ela deveria no mínimo se chamar de mãe-droeira e não padroeiro, mas ela é padroeira justamente porque ela substitui a figura paterna. E se você conhecer um pouco da história de Aparecida, você vai lembrar que ela foi achada nas águas doces sem cabeça. Foi jogada uma rede e quando foi puxado, primeiro foi achado o corpo, depois foi jogada a rede novamente, foi achado a cabeça. Isso representa que existe uma entidade sem cabeça que governa a nação. Então hoje nós temos um comportamento feminino de mulheres que vivem sem cabeça, que profetizam com a cabeça descoberta. A Bíblia diz que as mulheres não podem profetizar com a cabeça descoberta. E o que seria a cabeça descoberta? Seria um véu? Claro que não. Isso seria a cobertura masculina de um sacerdócio sobre a vida dela, que dá base, fundamento, uma pista de decolagem para que ela possa se desenvolver, mas sobretudo a protege dentro da aliança, dentro daquilo que nós chamamos de matrimônio. E quando nós lembramos da cabeça descoberta, a Bíblia fala que isso seria sinal para os anjos. Então uma mulher que ela não se submete ao seu esposo, ao seu marido, é uma mulher que vive desprotegida, ela profetiza com a cabeça descoberta e mais do que isso, ela pode jejuar até ficar desnutrida, ela pode orar até ferir os 2 joelhos, ela pode ler a Bíblia até
até não conseguir mais, até decorar cada página, até decorar cada texto, mas isso não vai adiantar de absolutamente nada, porque o sinal que Deus espera que ela tenha sobre a cabeça, ela não tem. Ou seja, você que é esposa, quando você está fora desse lugar de proteção governamental, sacerdotal do seu marido, todas as suas intercessões, orações, petições, elas não passam do teto, porque os anjos que estão à nossa disposição para nos servir, obviamente vão estar de braços cruzados quando você clamar ou você interceder, porque eles não vão poder fazer absolutamente nada, porque eles vão olhar para a sua cabeça e vão ver que a sua cabeça não tem um sinal que eles esperam, ou seja, você está profetizando com a cabeça descoberta. E essa é uma influência de Jezabel diretamente na família. Você sabe que toda a questão da construção ideológico-política do marxismo cultural, ela está em destruir a célula máter da sociedade chamada família. Eles entenderam, por A mais B, que a destruição do capital se daria uma vez que nós não tivéssemos mais a herdade, ou seja, passar de geração para geração uma determinada herança. Então, é fato que os latifúndios, os grandes latifúndios, são passados de pai para filho, e o pai com o filho, ele transmite não somente bens, mas ele transmite valores. E quando há uma ruptura nessa relação familiar, há uma ruptura na célula máter da sociedade, que é a família, um dano drástico, um efeito dominó totalmente destrutivo acaba acontecendo na sociedade. Você já não tem mais famílias saudáveis, portanto, você já não tem mais uma sociedade saudável. Então, qual é o mecanismo que eles utilizaram para isso? Vamos fazer o seguinte, vamos trazer passividade e fraqueza de caráter nos homens, ou seja, vamos fragilizar os homens, né? Então hoje nós temos homens que na verdade não são tão homens assim. Talvez você tenha amigos que não são gays, mas não sejam homens. Quando a palavra de Deus nos diz que os efeminados não herdariam o reino de Deus, a palavra efeminado no original, ela não está ligada diretamente a um problema de desordem sexual, mas está falando de um homem fraco de caráter. Então o homem que não tem valor, o homem que não tem virilidade, que não tem masculinidade, ele não consegue exercer o seu governo dentro do reino de Deus, e portanto ele é considerado como um homem feminilizado. Aí você tire qualquer conclusão que você quiser, porque se nós não temos um homem que consegue ser a voz em casa, ele não consegue ser o homem de influência na família, nós temos mulheres que governam no seu lugar. Por isso o feminismo trabalha tanto para o empoderamento das mulheres, porque uma vez que as mulheres são empoderadas e estão influenciando em várias camadas sociais, você tem então uma desordem. Os filhos são criados de maneira invertida, ou seja, eles não têm mais o papel dele e o papel dela, eles não têm mais a função ele e a função ela, eles não têm mais o estereótipo, o arquétipo do pai e a função mãe. Você sabe que o pai, ele é responsável em dar direção, em dar a questão da visão, a questão da proteção, ou seja, a questão dos limites, e a questão também da própria afetividade, enquanto a mãe, ela cria vínculos, ela cuida da nutrição, e ela também envolve as questões emocionais, e os dois juntos formam aquilo que nós chamamos de padrão de equilíbrio de sexualidade. Então quando um pai e uma mãe são equilibrados dentro da família, obviamente os filhos conseguem se desenvolver de uma forma muito mais qualitativa. Quantos estão me entendendo nisso? Antes de nós prosseguirmos, eu gostaria de dar 2 esclarecimentos. O primeiro deles é que eu não sou machista. Eu posso oferecer o telefone da minha esposa e você pode ligar para ela agora, né, pastora Ana Paula? Você vai ver que ela é uma mulher livre. Então, eu não sou machista, eu acredito muito no potencial feminino. E embora eu acredite no ministério feminino, porque o ministério é dado ao espírito, não é dado ao sexo, eu acredito que o governo ainda precisa ser masculino. A segunda coisa que eu gostaria de deixar claro, eu não sou nenhum defensor
sexista do universo masculino e do padrão masculino. Eu não sou juiz sobre ninguém, mas eu sou um trabalhador pelo padrão original. Eu sou um militante pelo padrão modelo bíblico. Então, quando eu leio a Bíblia, ela se expressa para mim de uma forma em que o homem tem seu papel e o seu lugar, e a mulher tem seu papel e o seu lugar. Existem melhores e piores? Não. Existem diferenças, e essas diferenças foram produzidas pelo próprio Criador, para que cada um fluísse de forma livre e plena, na sua individualidade, o homem sendo homem, a mulher sendo mulher, para que se juntasse e essa química gerasse o que a próxima geração precisa de modelo. Por que nós temos uma geração totalmente desmoralizada, totalmente sexualizada, sensualizada? Por que nós temos uma geração sem qualquer tipo de referência, sem qualquer tipo de comprometimento, em rebeldia com o próprio Deus e com a própria família? Justamente porque nós não temos mais referências saudáveis para mostrar para os nossos filhos. Amém? Então eu gostaria que você abrisse comigo em Romanos, capítulo 1, versículo 18. Esse foi uma pequena introdução. Diz assim: eu vou tirar esse relógio porque eu estou com o horário de Itajaí. Então, cada vez que eu olho, como é uma hora a mais, eu fico apavorado porque eu acho que já está chegando o horário de eu acabar. Vamos lá. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Qual é o primeiro problema que eu enxergo aqui? Simples: injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Gravem isso. Continuando: porquanto que Deus se pôde conhecer neles se manifesta, porque Deus lhes manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, eles se tornaram loucos. E aí continua, mais um versículo que eu gostaria que você gravasse. E mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural do contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza, e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus, assim Deus os entregou um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, não são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que fazem. Até aqui. Então tem, na verdade, 4 pontos que eu gostaria de trabalhar aqui com vocês antes de nós prosseguirmos. O primeiro deles é que esse texto não está falando de homossexuais. A grande maioria das pessoas em seminários de sexualidade usam o texto de Romanos capítulo 1 para falar do padrão da homossexualidade, mas esse texto não trata disso. Esse texto trata de homens que perderam a sua posição de governo, homens que negociaram a sua masculinidade, homens que negociaram a sua posição sacerdotal na família. E quando você lê o primeiro versículo, você vê todo o problema
que vai acontecendo posterior a isso, ou seja, a injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Quando eu, homem, deveria ser um homem justo, fazer diferença na minha geração, fazer diferença no meu casamento, na vida dos meus filhos, no lugar em que Deus me inseriu na sociedade para que fosse transformada, no ministério, eu me omito, negligencio, sou passivo diante das minhas responsabilidades, então eu estou cometendo uma injustiça. Eu detenho a verdade comigo, mesmo conhecendo a verdade, mesmo conhecendo os padrões. Esse texto está sendo endereçado a homens que conhecem a verdade, que sabem o teor da verdade, e que ao invés de vivenciar a plenitude da verdade, se omitem e negligenciam seu papel e acabam cometendo injustiça. E por conta disso, uma série de problemas sociais acabam sendo gerados. Você vê, por exemplo, aqui, o padrão do homem moderno, o padrão do homem atual. Não existe uma carta mais contemporânea, contextualizada do que o texto de Romanos. Diz aqui que nós, homens, hoje em dia, você pode ver aqui está o padrão do homem. Ele é cheio de iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, murmurador, detrator, aborrecedor de Deus, injuriador, soberbo, presunçoso, inventor de males, desobediente ao pai e mãe, nécio, infiel no contrato, sem afeição natural, irreconciliável, sem misericórdia. Todas as vezes que nós adotamos esse tipo de comportamento na nossa vida cristã, nós estamos sendo omissos com a verdade, estamos promovendo a injustiça. Em algum lugar isso vai arrebentar, principalmente no casamento, porque um homem omisso, negligente e passivo, a mulher começa a governar, porque numa ânsia de colocar as coisas no trilho, porque as mulheres são muito boas naquilo que elas fazem, num grito desesperado, elas têm que colocar as mãos na rédea. A mesma coisa acontece com os filhos ficam sem um padrão de segurança, sem um padrão de proteção, sem um balizador de limite, e acaba virando uma inversão de papéis dentro do próprio lar. E aí diz que nós mudamos a glória de Deus, o incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, ou seja, existem 4 reinos. Nós aprendemos na escola, na aula de ciências, na aula de biologia, que existem 3 reinos: o mineral, o animal e o vegetal. Os 3 principais, a partir desses se capilarizam, existem outras ramificações, e você vai estudar cada uma delas dentro da biologia, mas os 3 principais reinos são esses, e nós, como seres humanos, somos enquadrados dentro do que eles chamam de reino animal, dentro de uma configuração ou de um conceito, e de que nós somos animais racionais. Esse conceito não é bíblico, esse conceito está errado. Na verdade, nós não somos animais, nós somos sacerdotes. A Bíblia consta isso, ela traz que foi criado um governo para toda a criação. Então, para governar sobre o reino animal, sobre o reino vegetal e o reino mineral, Deus criou o reino sacerdotal, que somos eu e você. Então, nós não podemos nos enquadrar a um contexto animal, porque tudo aquilo que é terreno é animal, é diabólico, né? E nós então temos um padrão espiritual, ou seja, uma partícula de Deus em nós, o seu sopro de vida, o seu fôlego. E todas as vezes que nós somos regenerados pelo Espírito Santo e nós entramos num lugar de novo nascimento da água e do Espírito, nós não funcionamos mais como alma vivente, mas agora como Espírito vivificante, nascidos da água e do Espírito. Nós somos chamados a governar e trazer para o Senhor a restituição de todas as coisas, conforme Efésios. Agora, existe um probleminha aqui. Quando nós temos um comportamento caído, um comportamento adâmico, um comportamento fragilizado na nossa hombridade, nós nos assemelhamos a animais. Nós voltamos a ter práticas instintivas, nós voltamos a ter práticas grotescas, animalescas. O nosso comportamento acaba se tornando um comportamento animal, e nós então não nos diferenciamos absolutamente em nada dos outros animais, inclusive para a própria relação sexual, né? Você acaba percebendo que o homem sem Cristo, ele tem necessidade de manter relação sexual com o máximo de mulher possível. Por que isso?
porque isso é um instinto animal de cópula, de procriação. Nós perdemos a mentalidade sacerdotal e passamos a ter uma mentalidade puramente animal. Quantos me entendem nisso? Nós acabamos nos decaindo da glória de Deus, e serviram mais a criatura do que o Criador. Quando você não tem Deus, você começa a servir as outras pessoas com base nas suas carências, na dependência emocional, nos sentimentos fragilizados, nas emoções adoecidas, com sentimentos tóxicos. Você se perde nesse emaranhado e acaba se embolando naquilo que a gente chama de relacionamento. E aí então você entende por que a sociedade está desse jeito. Então Romanos capítulo 1 é uma denúncia de que há um desequilíbrio, uma desordem causada por homens que perderam a sua posição de governo e mudaram a verdade em injustiça. Então nós podemos acreditar que movimentos como homossexualismo, lesbianismo, feminismo e todos os outros problemas de ordem social, ou seja, de desordem social, são ligados diretamente ao homem que fugiu do seu papel na sociedade. E é importante que a gente lembre que masculinidade não é uma questão puramente fisiológica. Não é porque você nasceu com um órgão sexual masculino que você vai ser homem. Porque nós nascemos machos, mas nós precisamos nos tornar homens. Esse é um processo de amadurecimento, de formação, e nós precisamos de pais saudáveis emocionalmente, bem equipados espiritualmente, alocados naquilo que a gente chama de sacerdócio, com seus papéis e suas funções, para nos construir de dentro para fora. Então nós precisamos de uma igreja em que os papéis estejam bem definidos, porque nós entendemos que a masculinidade, ela é reflexo direto do caráter de Deus. Quando o homem assume a masculinidade no padrão espiritual, ou seja, a masculinidade espiritual, ele está refletindo Deus como Pai, ele está refletindo Deus como Senhor, ele está refletindo Deus como Rei, ou seja, nós nos tornamos responsáveis em fazer a difusão do reino de Deus, do governo dos céus, através da nossa vida. Eu quero compartilhar com vocês um caso que eu conheci recentemente. Eu conheci um pastor da Igreja Batista em São Paulo, que é responsável por um dos maiores movimentos jovens na capital. Eu ministrei para mais de 1.500 jovens debaixo da liderança dele, e ele tem uma história muito curiosa. Durante 18 anos ele viveu como Sabrina, sendo que desses 18 anos que ele viveu como Sabrina, 12 ele morou na Europa, e ele infelizmente chegou às vias de fazer uma cirurgia de reversão de sexo. Ele foi para Bangkok, pagou $65 mil e se tornou mulher, a ponto de a ginecologista da irmã dele pedir para ver a cirurgia e ficar assustada, porque esteticamente, fisiologicamente, ele é uma mulher. Então, hoje, ele converteu de uma forma sobrenatural. Ele lembrou de um versículo da infância, quando ele frequentava a igreja presbiteriana. Ele lembrou que entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele demais, ele fará nas ruas da Itália. Esse versículo veio à mente dele, começou a latejar na sua mente, e de repente ele disse, então, para eu resolver as coisas da minha vida, eu tenho que entregar o caminho ao Senhor. Então tá bom, então eu entrego o meu caminho ao Senhor. E então, Senhor, eu entrego o meu caminho a Ti, vou confiar em Ti, e o demais o Senhor vai fazer. Ele fez essa oração, 1 hora depois ele estava no apartamento, quando ele chegou na frente do espelho, que ele se olhou, ele se viu como homem. Ele olhou para o seu corpo, 600 ml de silicone em cada mama, com uma cirurgia de reversão de sexo. Ele disse, o que eu fui fazer com o meu corpo? Eu sou homem. Na hora ele prendeu o cabelo, foi no guarda-roupa do amigo, pegou uma roupa de homem e colocou. Ele arrancou todas as unhas que ele tinha no dente, e ele já começou a ver passagem para o Brasil para voltar para cá, e hoje ele vive como homem, mas infelizmente sem o órgão sexual masculino. E aí, o que eu aprendi com ele? Que ele é homem porque ele recebeu uma masculinidade espiritual que o faz viril, másculo e governante. Ou seja, não é o órgão sexual que vai definir a sua hombridade, mas é o seu papel. Não adianta você comparecer todos os dias no casamento no leito, e quando a sua esposa precisa de você na vida, você não está presente, você é um 2 de paus, apenas um coadjuvante na organização da casa.
Então você precisa ser alguém que funciona, não só na cama, mas na vida. Então essa é a verdadeira figura de um homem. Esse é um padrão não mais segundo Adão, mas segundo o Cristo. E aí você pode imaginar lá na criação o que Deus fez? Deus soprou nas narinas de Adão e o fez à sua imagem e semelhança. Ou seja, nós entendemos que naquele momento Adão, ele recebeu a partícula masculina de Deus. Deus, obviamente, nós não podemos dizer, né, às vezes ele se manifesta como mãe, dizendo que ele adeja, né, os seus pintinhos, né, debaixo das suas asas, né? Pode uma mãe esquecer do seu filho, mas eu jamais esqueceria de um filho meu. Mas ele também se manifesta como pai, como governo, como rei, como Senhor. E essa é a vertente de Deus. Deus é pai. E aí quando você entende Deus, você tem restaurado a sua paternidade, né? A gente entende que o Espírito Santo, como ele trabalha a nutrição da palavra, como ele trabalha sentimentos e emoções, ele trabalha relacionamentos, ele vai ser a representação da mãe, a figura materna que nós precisamos. Por isso que Deus faz o órfão habitar em família, porque ele tem todos os papéis necessários para a nossa reconstrução, amém? Ele nos restaura. Então você começa a perceber que Deus, ele tinha um objetivo de fazer com que o homem fosse o governo. Deixa eu lhe dizer uma coisa para você, mulher, não é uma prerrogativa sua se submeter ao governo masculino, é de toda a criação. Porque Deus colocou toda a criação debaixo do governo do homem. Então não é só você, mulher, que vai ter que se submeter, mas é toda a criação. Isso é bíblico, é fato, e nós precisamos entender e aceitar. Por que eu lhe digo isso? Maria, ela ovula. Alguns teólogos dizem que Deus esperou a primeira menstruação aos 13 anos para que ela pudesse engravidar. Ou seja, uma semente da semente da mulher, é assim que Gênesis diz, nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Ou seja, Jesus era 100% homem. Lembra daquilo que nós falamos ontem? Existia um corpo físico que era uma embalagem, um invólucro, um rótulo, e dentro dele havia o Cristo ressuscitado. Então, Jesus, ao mesmo tempo que ele era homem, ele também era Deus. Então, a semente veio do céu e engendrou, ou seja, fecundou o óvulo de Maria pela graça e a virtude do Espírito Santo que desceu sobre ela. Então ela teve uma ovulação e nesse período fértil ela foi o quê? A virtude do Altíssimo desceu sobre ela. Como é que se prova isso? Se prova da seguinte maneira: você sabe que você, mulher, decide quantos bebês vão vir, se é um só, se são dois, porque a questão de gêmeos, a questão dos gametas, a questão da multiplicação celular é uma prerrogativa feminina. Agora, quem define o sexo do bebê é o gameta masculino. Então, é o espermatozoide, é a parte do homem na relação. Então, quando essa semente veio do céu, trazida pelo Espírito Santo, para vir sobre Maria e fecundá-la, era uma semente o quê? Masculina. Deus já sabia que precisava mandar um novo Adão para restaurar todas as coisas. Então, isso significa o quê? Que o governo é do homem. Biblicamente, nós temos provas cabíveis de que o governo é masculino. Então, às vezes, o que está acontecendo conosco? Nós estamos buscando a masculinidade em muitos lugares errados, né? Ao invés de buscar em Deus, nós estamos buscando em lugares errados. Mas a masculinidade, ela vai ser restaurada à medida que nós buscarmos quem? Deus. Se Deus é Pai, Deus é Rei, Deus é Senhor, no meu relacionamento com Ele, por meio de Jesus, eu consigo restaurar tudo que eu preciso ser como governo da minha casa. Então existe algo da nossa natureza básica, lá de trás da criação, que foi destruída pelo pecado e que é regenerada em Cristo, por meio de uma ação do Espírito Santo no nosso caráter, que faz com que a gente volte para esse lugar. Então faz parte do novo nascimento, faz parte também do nosso processo de regeneração no Espírito, faz parte de uma ação do Espírito Santo na nossa identidade. Então você começa a receber um poder dado para que você se movimente de forma particular, de forma singular, que faz parte do nosso universo masculino. E hoje nós começamos a perceber, né, nós importamos muitas coisas dos Estados Unidos, mas esse movimento começou a acontecer muito mais lá
e principalmente na Europa, o que nós chamamos de feminilização do comportamento masculino. Começou a acontecer o seguinte: os homens ficavam em casa cuidando das crianças e pilotando fogão, enquanto as mulheres saíam para o mercado de trabalho. E aí você começa a perceber mulheres, sentadas na calçada dos grandes centros econômicos, com um laptop, comendo cachorro-quente, para voltar para a mesa de trabalho o quanto antes, porque elas precisavam produzir e ganhar dinheiro para trazer os recursos para casa como provedoras. E isso fez com que houvesse realmente uma bagunça. Você começa a ver, por exemplo, a gravidade que está a família, tanto europeia quanto americana. Você vê que uma nação como os Estados Unidos, que exportou missionários para o mundo inteiro, hoje sofre com a degradação familiar por conta da falta de valores e de papéis, porque eles perderam a identidade masculina por conta de todo esse processo de feminilização. Mas a masculinidade bíblica, ela consiste em 3 fatores, repita comigo, 3 fatores. Primeira coisa que a gente precisa para reconhecer um homem de verdade no padrão bíblico: primeiro, caráter cristão. Será que a gente vai poder ser confundido assim como João Batista foi com Jesus? Será que as pessoas, quando olham para a gente, elas enxergam Cristo? A sua esposa em casa, ela vê Jesus nas suas atitudes, no seu comportamento? Os seus filhos conseguem enxergar Cristo em você? É importante que a gente pense isso. O caráter cristão é a semelhança que é desenvolvida em nós a partir da pessoa de Cristo. Segunda coisa, a autoridade. E volto a dizer aquilo que eu conversei ontem com vocês: não é poder, é autoridade. A autoridade sempre é dada com a função de servir o próximo. Alguém de autoridade, ele funciona para se doar, porque se o grão de trigo não cair na terra e morrer, ele não pode dar muitos frutos. Então alguém de autoridade, ele está no lugar para se gastar e se doar em favor dos demais. Então, o homem de verdade no padrão de Deus, ele viabiliza desenvolvimento para as pessoas que estão ao seu derredor. A sua esposa é desenvolvida, seus filhos são ativados, ou seja, você vive aquilo que o Salmo vem dizer sobre o homem, que a sua esposa, é feliz em volta da casa, seus filhos são como fruto, ou seja, você começa a viver uma plenitude de vida no Espírito, por conta do seu comportamento que está agora alinhado com Deus. E terceira coisa, sabedoria divina, ou seja, um homem, para ser o sacerdote da casa, ele não precisa ser o mais intelectualizado e culto, ele precisa estar cheio do Espírito Santo. Esse homem, ele vai saber de coisas que ele não saberia de outra forma se ele não estivesse na presença de Deus. Não são os livros que ensinam, os bancos das universidades. Eu não estou fazendo apologia a você não estudar, muito pelo contrário, eu incentivo você a fazer isso. Mas eu estou dizendo que isso não está ligado a um padrão de construção intelectual. Estou falando de sabedoria divina. Sabe o que é sabedoria divina? O que faz, por exemplo, um grande empresário da cidade, um político influente, pegar o seu carro, subir a favela e ir lá se encontrar com a irmã Mariazinha da Silva, que não tem nem dente, mas quando ela bota a mão na sua cabeça, dá uma rajada de língua, só falta dar o seu RG, o seu CPF, porque ela é tão cheia do Espírito Santo que ela dá ali a vida do camarada. Por quê? Porque ela é cheia do Espírito Santo. Ela às vezes não sabe nem assinar o nome, ela assina com uma impressão digital, mas ela é tão cheia da palavra de Deus, aquele tipo de gente que aprendeu a ler na Bíblia, que ela tem conselho para dar para as pessoas mais influentes e cultas. Isso explica como? Sabedoria que vem do alto. Deus, ele te ensina coisas que você não saberia de outro jeito. Um dia desse eu estava ouvindo um testemunho de um dos grandes investidores do IHOP no Kansas. É um camarada que vai lá para dentro da sala de oração com um laptopzinho, fica lá por dentro para fechar negócio. Se Deus diz para ele fechar, ele fecha. Se Deus diz para ele não fechar, ele não fecha. Às vezes, humanamente, são negócios rentáveis, mas como ele tem o não de Deus, ele não vai à frente. E às vezes, quando são coisas que são insignificantes, mas Deus diz para ele fechar, ele fecha, e aquilo gera negócios rentáveis, com lucros ilimitados, e ele é um dos maiores investidores do reino de Deus lá. Por quê? Sabedoria de Deus. Ele está ligado ao trono da graça, e Deus dá orientação por revelação. Ele caminha debaixo da orientação da voz do Espírito Santo, amém? Então Deus espera que nós tenhamos as 3 coisas. Então repita comigo: caráter cristão, autoridade para servir e sabedoria divina. O grande problema é que nós trouxemos uma grande construção mundana. Qual é o perfil do homem mundano hoje? Primeiro, o sexo masculino está totalmente corrompido, porque o homem tem que ser mulherengo, ele tem que ser imoral,
ele tem que sair com todas, pegar todas, né? Segunda coisa, ele tem que ser cachaceiro, o cara que bebe todas e ainda volta dirigindo para casa. Ele tem que ser violento, o cara que não traz desaforo para casa, né? Ele não aguenta desaforo. E isso vai gerando o quê? Homens fracos de caráter, né? Esse é o padrão do homem hoje, que vive debaixo de uma pressão do sistema. Que pressão é essa, pastor? Simples. Eu tenho que ganhar dinheiro e eu tenho que ser bonito e atraente fisicamente. Então, antes as mulheres lotavam as academias. Hoje quem é que entope a academia? É homem. Eu não estou dizendo para você não fazer academia. Hoje a gente estava conversando sobre isso. Eu preciso muito fazer academia. Só que eu estou dizendo que a motivação virou errada, porque hoje virou um narcisismo, um culto ao corpo. As pessoas não fazem mais por prática saudável de vida, elas fazem porque elas querem se transformar em monumentos atraentes fisicamente, é o espírito grego, né? Elas querem se tornar estátuas memoráveis, né? E garantir, a se transformar numa atração, garantir os olhos de todos para si mesmo. Então nós precisamos mudar um pouco esse padrão, porque quando nós não conseguimos administrar isso tudo, porque essa pressão de ganhar dinheiro, de fazer sucesso, de crescer na vida, não existe nenhum problema nisso, mas existe uma pressão do sistema que empurra o homem para isso. E quando o homem se sente frustrado e decepcionado consigo mesmo, porque não alcança esses padrões muito altos de perfeição que a sociedade ela exige, ele vem e descarrega no lugar errado em quem não merece. Chega em casa, quem é que sofre? A mulher, porque descarrega toda a sua negatividade em cima dos ombros da esposa, com palavras ríspidas, com atitudes complicadas. Os filhos sofrem, não tem atenção alguma dos pais. Hoje os pais vivem muito mais no celular, dando atenção para os outros, do que tendo tempo com os filhos em casa. E você começa a perceber que os pais estão se afastando do convívio familiar, né? Antigamente, não sei se você lembra das nossas salas, da formação das nossas salas de estar em casa, elas eram assim, pelo menos na minha casa era assim, tinha um sofá de 2 lugares, um sofá de 3 lugares e uma poltrona. Geralmente o papai sentava na poltrona, a mamãe sentava no sofá de 2 lugares e os filhos sentavam no sofá de 3 lugares, havia uma mesinha de centro e a televisão, ela não ficava naquela sala, existia uma sala de televisão. Hoje as poltronas, a chaise, ela é assim, ela é virada por um lado só da sala, então ninguém se olha mais, não tem mais comunicação visual. Então ficam todos sentados no sofá, na mesma linha, virados para o mesmo lado, e no lado oposto fica a TV. Então ninguém conversa com ninguém, todo mundo assiste a mesma coisa. Então até os momentos que a gente deveria ter para ter interação, para ter comunicação, foram roubados de nós. E o homem, ele acaba ingressando nesse ciclo vicioso e se distanciando do próprio convívio familiar. Talvez você seja aquele homem que quando o portão bate lá fora, a mulher já se arrepia dentro de casa, né? Ela já começa a dizer para as crianças, corre porque o teu pai chegou. Então assim, até o cachorro se esconde com medo de você. Porque você é um cara explosivo, um cara impulsivo, temperamental, fala o que dá na telha, ofende todo mundo, e isso é extremamente complicado para o convívio familiar. Então hoje nós estamos vivendo uma falta de homens no mercado, existe uma crise de falta de homem de verdade. Por quê? Primeira coisa, nós somos homens que nós somos uma geração sem história. Ou seja, se nós abrirmos os álbuns de família e percebermos os homens que vieram antes de nós, dificilmente nós vamos encontrar alguém na nossa linhagem que tenha dito sim para Jesus e tenha decidido mudar a história da sua geração. Dificilmente. Isso quando a gente vai ter pai. Se a gente tiver um pai, um avô, dificilmente a gente vai ter alguém como modelo de caráter, modelo de obediência a Deus, de sujeição à palavra, de moralidade, de santidade. Nós somos uma geração sem identidade. 5 milhões de brasileiros não possuem o nome, eu acho que é 50 milhões de brasileiros não possuem o nome do pai no registro de nascimento, ou seja, na carteira de identidade.
Você sabe o que é isso? Gente, isso é absurdo. Existem, inclusive, políticas públicas para que você consiga testes gratuitos pelo SUS de DNA, para reconhecimento de paternidade, para você colocar o nome do pai no seu registro de nascimento, porque não tem. Então, muitos de nós não temos uma referência de pai, nós somos criados como órfãos, perdidos no deserto, sem qualquer tipo de modelo que nos inspirasse a sermos homens de verdade. Então, nós somos criados sem destino, nós somos uma geração deslocada da vida, nós não recebemos visão, nem direção, nem segurança, nós somos uma geração sem boas referências. Aí a pergunta que fica é, como é que nós vamos dar continuidade, perpetuação a uma herança, se nós não recebemos o bastão, se ninguém nos passou o que precisava ser passado? Existe aqui um ponto de interrogação, uma lacuna geracional, é um vácuo. E aí é complicado construir isso, só em Deus mesmo. Quando você entende Deus como Pai e Ele preenche essa lacuna da sua vida, você começa então a ter uma vida muito mais sensata, muito mais equilibrada. Então hoje nós vivemos num mundo que nós não fomos projetados para suportar, porque são cargas de rejeição fortíssimas e que estão desenhando um exército de homens inseguros. Então, cada vez mais o homem tem se feminilizado, porque o feminismo tem tomado conta das mulheres, o empoderamento tem se tornado a bandeira delas, e elas estão querendo transformar homens em pseudo-homens. Então, nós acabamos perdendo os traços da nossa personalidade masculina por conta de se adaptar às exigências de um padrão feminino. Muitas vezes nós somos bastardos, nós somos gerados fora da aliança do casamento, e aí nós temos perseguições terríveis na área da imoralidade, porque você sabe que se você é gerado dentro da bênção e da aliança do casamento, você é gerado debaixo da proteção do matrimônio, mas Deus só reconhece o sexo dentro da aliança do casamento. Quando nós somos gerados fora da aliança do casamento, nós somos gerados em bastardia, nos altares dos demônios da imoralidade sexual. Aí começa o menino a apresentar problemas de desvio comportamental, sexualidade precoce, pornografia, e cresce com esses vícios ligados à pornografia, masturbação, vai para o casamento, começam adultérios, a prostituição, a fornicação antes do casamento. Existe uma perseguição de ordem sexual terrível por conta da bastardia, pelo sangue contaminado nos altares dos demônios da imoralidade, porque fora do casamento o sexo se chama lascívia, não é amor. Então Deus não consegue reconhecer o sexo como amor. Muitos de nós somos frutos do divórcio, nós vimos o lar se romper em cima da nossa cabeça, o pai ir para um lado, a mãe ir para o outro lado, a gente ser criado pela avó, ter o apoio do avô, mas a criança entende que a casa, o lar, é o seu planeta, é o seu mundo, e tudo acontece em torno do seu umbigo, tanto coisas boas quanto coisas ruins. Quando acontece coisas boas, ela acha que ela é responsável e ela celebra. Quando acontece coisas ruins, a criança se sente culpada porque ela acha que aquilo está acontecendo por algo errado que ela fez. Quando um pai e uma mãe se separam e vão embora de casa, a criança fica com uma sensação de culpa. O que eu fiz de errado para merecer isso? E aí nós crescemos com essa sensação de culpa falsa, constantemente, e nós não conseguimos trabalhar, nós não conseguimos lidar. Muitos de nós fomos violentados, e quando eu falo violentado, não falo só das marcas no corpo. Nós falamos de violências verbais, violências psicológicas, de palavras que foram liberadas sobre nós, que causaram um X nas nossas costas, e que são palavras que ecoam até o dia de hoje, sabe, que volta e meia o diabo traz à nossa mente as coisas lá do passado que disseram a nosso respeito, e são como travas na nossa vida, são falsas crenças que são altamente limitantes e que nos impedem de avançar, nos impedem de progredir. A gente não consegue ir para frente porque isso ainda ecoa na nossa cabeça. Muitos de nós fomos abusados sexualmente na infância e nunca falamos disso com ninguém. Nós nunca passamos por um aconselhamento verdadeiro em que a gente pudesse abrir essas feridas do passado e falar das coisas que aconteceram conosco. Olha, queridos, o abuso sexual, ele traz danos terríveis para a identidade do homem. Você sabe que a Bíblia fala em Hebreus capítulo 6 sobre um princípio chamado o princípio da transferência pela imposição de mãos. É um rudimento da fé,
é um fundamento da fé. Então isso vale inclusive para o império das trevas. O diabo sabe que quando um abusador ele toca uma criança, ele transfere demônios de natureza correspondente. Se esse abusador é um homossexual, a criança vai ter perseguição homossexual. Se esse abusador é um pedófilo, a criança vai ter perseguição na pedofilia. Se esse abusador ele é um imoral, um pervertido, essa pessoa vai se tornar um imoral, um pervertido. Então, nós trouxemos um legado que muitas vezes nós nunca conseguimos trabalhar porque nós gerenciamos a nossa vida interior e nunca lidamos com a nossa verdade. Nós fugimos de nós mesmos, nós fugimos dessas áreas da nossa vida que são vulneráveis, que são débeis, que precisam de um contato com o Espírito Santo. Então nós começamos a nos fechar nas nossas feridas, nós nunca falamos disso com ninguém. Muitas vezes nós nos tornamos em homens compulsivos, por conta de compras, pornografia virtual, masturbação, né? Muitas vezes nós somos infantilizados, até por conta do próprio abuso. Muitas pessoas estão presas cronologicamente na data em que foram molestadas. Então a mulher casa com a esperança de ser protegida por um homem e ela tem que terminar de criar, só falta dar chupeta para o marido. Porque o marido é um infantil, uma criança, passa o dia inteiro assistindo jogo de futebol, jogando videogame, compete com o filho. Então, porque não tem um homem em casa, porque está preso em alguns limbos emocionais e não consegue romper, não amadurece, só está envelhecendo com o passar dos homens, mas não cria juízo. Então, as mulheres estão cansadas de lidar com esse tipo de coisa. Nós fomos acostumados a nunca mostrar o nosso lado sensível, nós nunca podemos mostrar nossa vulnerabilidade, não podemos ter demonstrações emocionais, e aí nós gerenciamos conversas, nós estamos num grupo, às vezes até na igreja, quando começam a tocar naquele assunto que para nós é complicado, a gente dá um jeito de fugir daquela conversa, para não ter que lidar com as áreas da nossa vida que precisam ser tratadas, e aí nós vamos nos tornando incapazes de amar plenamente, porque se a gente não consegue nem se amar, como é que a gente vai amar os outros? A gente acaba não sabe nem como comunicar isso. Às vezes a gente vai fazer retiros de casais, recebe aqueles casais, sabe, que tem quase 50 anos de casado, e dá para acreditar que aquele homem nunca disse eu te amo para aquela mulher. Tem gente que tem dificuldade de expressar sentimento, homem que tem dificuldade de falar, e sabe, queridos, a Bíblia diz que assim como Cristo ama a igreja, o marido precisa amar a sua mulher, e a lavar com a lavagem da água pela palavra. Foi pela palavra que a serpente manipulou Eva no jardim, e é pela palavra que o marido reconstrói a identidade da esposa. Você pode reclamar da esposa que você tem, mas todo homem tem a mulher que merece. Se você começar a construir dentro dela aquilo que Deus quer para a sua vida, você vai ver uma vida totalmente diferente. O meu amigo Anderson Silva, ele fala uma coisa muito inteligente. Ele diz o seguinte, que a mulher precisa ser submissa ao homem, e a palavra submissa vem de estar encaixado à missão. Mas como é que uma mulher vai se encaixar na missão que se o marido nem tem uma? O marido não sabe nem para onde vai, não sabe de onde é que veio, não sabe onde é que está, quem sou eu, onde estou. Como é que uma mulher vai se submeter a um marido que não tem governo? Ela fica perdida. Então, é um momento de nós buscarmos um relacionamento mais profundo com Deus para nos reconstruirmos. Antigamente era diferente. Repita comigo, antigamente. Porque os meninos, eles cresciam na companhia de outros homens durante todo o dia, né? Já tinham aquelas empresas familiares, às vezes era a roça, né? Iam o quê? Lá pescar com o pai, iam trabalhar na roça com os pais, iam desenvolver o seu trabalho do dia a dia. E até o século, um pouquinho antes do século XX, né, quando houve a grande revolução industrial, lá no século XVIII, XIX, houve uma coisa interessante. Os homens, eles abandonaram o campo, vieram para os grandes centros urbanos para trabalhar no Parque Fabril, para trabalhar nas fábricas, e com isso eles abandonaram o lar. Eles saíram da casa e vieram para as fábricas. E depois, então, com a invenção das creches, totalmente assistencialista, inclusive pelos marxistas, as mulheres também passaram a ir para o mercado de trabalho para conseguir complementar a renda do homem. E as crianças tiveram educação terceirizada, né? E o pai e a mãe acabaram fugindo da vida dos filhos.
Então, antes, o menino, ele crescia na presença de homens que tinham uma sexualidade saudável, que tinham um padrão de masculinidade, de virilidade, que transferiam o coração. E agora, os meninos ficaram perdidos, porque nessa geração não tem nenhum irmão de fé, não tem nenhuma pessoa que realmente seja bem equipado moralmente, que seja uma referência e que possa trazer junto. Então, eu sempre digo assim, uma das coisas que nós precisamos mais trabalhar como igreja é ministério de homens, e esse ministério de homens trazer consigo as crianças, que são os meninos. Eu fiquei muito feliz de ver a casa dos meninos ontem aqui, e trazer também os adolescentes para os cultos de homens, porque isso é importante, essa interação com outros homens que estejam buscando a Deus, que estejam buscando uma vida de valor, que estejam buscando uma vida de princípios. Então, ter ao seu lado pessoas que possam complementar a sua construção. Mas o que tem acontecido hoje? Por conta disso, os homens não querem mais nem casar, porque eles têm medo de assumir a responsabilidade de uma família. Quando se casam, são casamentos tardios, porque primeiro eles vão buscar poder, vão buscar sucesso, vão buscar prestígio, e aí acontece o crescimento do divórcio, porque nós estamos preparando muitas vezes os filhos para o mercado de trabalho, mas nós não preparamos para a família. Aqui existe um grande pulo do gato. O seu filho vai poder ser médico, engenheiro, advogado, dentista, eu não sei o que ele vai escolher profissionalmente, mas uma coisa eu sei que ele vai ser marido. A sua filha, ela vai poder ser uma médica, ela vai poder ser uma engenheira, ela vai poder ser uma agrônoma, ela vai poder escolher qualquer profissão que ela quiser, mas uma coisa que ela vai ser, inevitavelmente, esposa. Então nós precisamos começar a preparar os nossos filhos para o casamento. E como é que se prepara filho para o casamento? Tendo um casamento. Não qualquer casamento, tendo o casamento. Porque os filhos vão olhar para o casamento e vão ver ali a referência. Eles vão dizer, eu quero ter o mesmo relacionamento que o meu pai e a minha mãe têm. Eu quero ter um marido, a menina vai dizer, como o meu pai é para minha mãe. E o menino vai dizer, eu quero ter uma esposa como a minha mãe trata o meu pai. Então, nós sempre vamos buscar de forma ascendente as nossas referências para a nossa vida. E a masculinidade, ela é uma conquista muito arriscada. Eu gostaria de pedir alguns amigos aqui para servir de atores para mim, pode ser? Eu preciso de um casal, de 2 casais na verdade. Quem é que se habilita? Os 2 casais que podem vir aqui. Vão lá, pastores? Isso. Bora. Isso. Glória a Deus. Subam aqui, por favor. Palmas para os nossos atores. Olha só, gente, the Oscars goes to, vamos lá, aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos trocar de lugar aqui, vocês vão para lá e você vem para cá, tá? Ó, ele como é mais alto vai ser o papai. Olha só como o papai e o filhinho são parecidos. O papai vai ser aqui a mamãe, tá? O filhinho e a filhinha, ok? Então, para vocês entenderem que a masculinidade é uma conquista arriscada, vem um pouquinho mais para cá, mamãe. Fica aqui o filhinho e fica aqui a filhinha, tá? Tem um processo chamado simbiose que acontece até os 3 anos de vida, em que os filhos estão ligados diretamente à mãe. Você já viu que, por exemplo, a criança brinca de esconder, mas ela brinca de esconder ao ar livre. Ela bota a mão no rosto, né? E cadê o bebê, né? Ah, não sei, ela acha que ela está escondida, que ninguém está vendo ela. Quando ela tira a mão, a mãe e o pai estão ali. E ela vai até um determinado lugar que ela consiga ter um contato visual com a base, que é a mãe. Se ela se perde ali, ela já entra em desespero. Por quê? Porque existe um vínculo, um laço, que é um laço biológico que ainda não foi cortado, que acontece muito provavelmente entre os 3 e os 4 anos de idade. Por isso é tão danoso colocar um menino ou uma menina numa creche antes dos 3 anos de idade. Se você fez isso por necessidade, não se culpe. Mas é importante que você lembre que essa criança, ela não tem noção de que ela está sendo deixada lá para você trabalhar. Ela tem a sensação de estar sendo abandonada, porque ela tem um link com a mãe, que é um link de nutrição. Então ela está sendo nutrida nesse período, amém? Então o menino e a menina, eles têm uma ligação com a mãe.
né? Só troca aqui um pouquinho comigo. Isso, vem cá. A menina é um pouco mais fácil, porque ela se parece fisicamente com a mãe, e as transformações que vão acontecendo no corpo, vão acontecendo muito parecido com a mãe. Então, ela vai ter um pouquinho de dificuldade com a mãe ali na adolescência, porque ela quer saber quem é ela, e ela quer saber quem é a mãe. Então ela precisa de uma ruptura para ela poder se descobrir. Então elas vão ter alguns conflitos ali no período da adolescência, porque ela quer, na verdade, se emancipar. Ela quer buscar um processo de separação, porque ela é tão parecida com a mãe, que ela precisa se descobrir nessa relação. Então isso é absolutamente natural, né? Então, embora sejam amigas, tem os seus conflitos e é extremamente natural. Mas essa menina vai acompanhar a mãe até o restante da vida. Quem vai ajudar essa filha aqui, quando ela tiver filhos, a cuidar do bebê vai ser a mãe. Quem vai ajudar ela com as orientações em relação ao casamento é a mãe, né? Então ela tem uma relação com a mãe aqui, que é uma relação que vai acontecer até o final da vida. Ela acaba sendo uma relação tóxica quando essa menina se casar e, por conta dos vínculos de dependência emocional, ela não cortar o cordão umbilical e ela passar a ser nutrida pelo que a mãe acha, pelo que a mãe pensa, pelo que a mãe entende, pelos conselhos da mãe, ao invés de submeter-se ao marido. Então ela precisa que aconteça um desligamento, né? Então assim, o homem se juntará à sua mulher e serão ambos uma só carne. Então assim, o homem deixará a casa do seu pai, é um processo. Se juntará à sua mulher, outro processo, e serão os dois uma só carne, outro processo, de emancipação total, financeira, emocional, espiritual, de todas as áreas. Para quê? Para que eles possam ter uma nova família. Eles estão se juntando para formar uma nova base. Então precisa acontecer um desligamento aqui, amém? A mesma coisa vai acontecer com o menino. Então vem cá, só troca o lugar comigo. Só que o menino, a mãe precisa fazer o que a gente chama de transbordo emocional, precisa passar esse menino aqui para o pai. Só que o que acontece? Esse pai e essa mãe, ao invés de ter um casamento, junta as duas mãos para mim, ao invés de ter uma aliança, ter um casamento, eles não têm mais uma relação verdadeira. Então eles dormem na mesma cama, moram debaixo do mesmo teto, mas eles não têm mais a aliança. Então eles têm cama, relacionamento marital, sexual, mas não tem mais o que? Casamento. Como a mulher ela foi construída interiormente por Deus para constituir uma família, ela necessita de vínculos emocionais. Você pode ver, por exemplo, num par de homossexuais masculinos, você vê um grande índice de traição, por conta de que o homem se torna animal e ele deseja o quê? A cópula. E como ele está procurando um outro pai, ele vai procurar em vários parceiros o homem que ele precisa. Como ele não tem masculinidade, ele procura masculinidade no outro. Como ele não pode ter o que o outro tem, ele tem o outro. Essa é a base da homossexualidade. Então, ele vai buscar no outro o que ele não tem. Então ele vai perseguir isso várias vezes. Agora a mulher não. O casal de lésbicas, às vezes elas passam anos morando juntas, elas têm conta corrente juntas, em conjunto, elas adotam criança, elas têm cachorrinho, elas passam anos de relacionamento. Por quê? Porque a mulher ela busca estabilidade emocional, mesmo dentro da corrupção e da perversão, da sua construção como mulher. Agora entenda uma coisa. Se ela não tem mais casamento, ela tem cama, ela vai precisar o quê? Se casar. E com quem que ela casa? Com o filho. Aí esse moço aqui acaba virando dela o quê? O confidente dela. Tudo que não presta, que ela vê que ela detesta no marido, ela conta para o filho. E ela começa a despejar dentro do filho, como se o filho fosse, sabe, uma latrina. Tudo que tem de errado do pai. Começa a ser gerado no coração do filho um distanciamento do pai. Então, cuidado, mulheres, quando você usar os seus filhos como objeto do seu desabafo, porque sem querer você está construindo no coração dos seus filhos uma visão negativa da masculinidade saudável e do pai. Amém? Então é importante que você veja isso, porque aí com o filho ela não tem cama, mas ela tem casamento. Esse filho vai virar o confidente. 3 coisas podem acontecer com esse moço. Primeira delas, ele pode se tornar um galinha, um imoral, um sem vergonha, vai sair com várias. Por quê? Porque com a mãe ele tem casamento, mas não tem
sexo. Com as outras ele vai poder ter sexo, porque ele não precisa de casamento, ele já é casado em casa. Ele tem uma relação com a mãe, ele tem 1,80 m, tem 90 quilos, tem cérebro de 8 anos e mora debaixo da saia da mãe. É um cara que não cresce. A outra coisa que pode acontecer com ele pode se casar com uma mulher que seja o estereótipo da mãe. Geralmente as mulheres não gostam da sogra, porque a sogra e elas têm a mesma personalidade. Porque o homem buscou na mulher a mesma coisa que via na mãe dele. E ele quer que essa mulher que assumiu dentro do casamento se torne a mãe dele. Ele não consegue assumir o lugar dele de sacerdócio e de governo na relação. Ele acaba sendo criado por essa mulher. Essa mulher está cansada no casamento, porque ela perde noites de sono, pensando na conta que vai vencer, pensando no nome que está indo para o Serasa, pensando nos filhos que tem que cuidar, na reunião da escola, e esse homem não está nem aí para a hora do Brasil, né? Ele quer a comida na mesa, né? E pronto, acabou. Ele quer ser servido, quer ser criado, ele não cresceu. E a terceira coisa que pode acontecer é a homossexualidade, porque esse menino ele fica perdido num limbo. Ele olha para o pai e diz assim: eu não quero ser como aquilo, mas ao mesmo tempo ele diz: eu preciso daquilo. Então ele vai buscar em outros homens aquilo que o pai não deu. A maioria dos homossexuais que a gente atende na igreja, através do aconselhamento, dizem para mim: pastor, todas as vezes que eu abraço um parceiro é como se eu estivesse abraçando meu pai. Isso é confissão de aconselhamento de gabinete pastoral. Então é interessante a gente entender um pouco disso. A menina acontece a mesma coisa. A primeira delas, ela pode nunca ser feliz no matrimônio, porque ela olha para o marido e diz assim, para o pai e diz assim: eu não quero ter um marido igual aquele lá, né? Então ela acaba indo para o lesbianismo. Por quê? Porque ela quer proteger outra mulher, ela quer guardar outra mulher, porque ela tem na cabeça dela a mãe sofrida. Então ela tem necessidade de cuidar de outra mulher, de amparar outra mulher. A segunda coisa que acontece, ela pode se casar com um homem que seja o estereótipo do pai. Filhas de homens violentos se casam com homens violentos. Filhas de homens imorais se casam com homens imorais. Filhas de homens alcoólatras se casam com maridos alcoólatras. É como a gente chama isso na psicologia de síndrome do jacaré. O jacaré vai até o meio da lagoa, tenta pegar a caça, não consegue, ele volta para a beira da lagoa. Ele vai de novo, ele faz a segunda tentativa, ele vai ao meio da lagoa, tenta pegar a caça, não consegue, ele fica num looping. O cérebro da gente é a mesma coisa. A mulher se casa com o estereótipo do pai, porque o cérebro diz assim: ó, tenta que agora vai dar certo. E ela casa com a cópia do pai dela. Então, ela acaba sofrendo as mesmas coisas. Ela diz assim: meu Deus, tanto que a minha mãe dizia, tanto que a minha mãe sofria, eu olhava a minha mãe sofrer e eu dizia: eu não quero passar a mesma coisa. E ela acaba sofrendo a mesma situação. E a terceira coisa é que ela realmente, né, pode querer buscar o pai em vários homens por conta das suas carências afetivas e emocionais e ter vários relacionamentos, né? Agora, o que precisa acontecer? Esse casamento precisa ser um casamento fluente, para que haja cobertura, porque o homem, agora vira para lá um pouquinho, o homem, vira para cá, é a glória da mulher. Deus é a glória do homem, o homem é a glória da mulher. E a mulher acaba transferindo isso para os filhos. Então, se nós quisermos uma família abençoada, debaixo da graça de Deus, nós precisamos que os homens se submetam à glória de Deus. Porque se houver um alinhamento aqui, vai acontecer como um alinhamento, como um eclipse, né? Tudo vai estar alinhado e a glória de Deus ela vai entrar para dentro da sua casa, da sua família. Amém? Palmas para os nossos atores aqui. Obrigado, gente. Deus abençoe. Então a masculinidade, ela é uma conquista arriscada que precisa acontecer, né? E eu queria que você abrisse comigo em Isaías capítulo 3. Porque hoje nós estamos vivendo a marginalização do homem, né? Eu não sei se você já observou, né? Sempre nas propagandas as mulheres aparecem cuidando de bebê, né? O homem aparece cuidando de quê? De ração de cachorro, de vacina de cavalo, de vaca, né? A gente sempre aparece isso. E os filmes e os programas todos são voltados para a degeneração masculina. Isaías capítulo 3 diz assim: porque eis que o Senhor dos exércitos, tirará de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio, todo sustento de pão e todo sustento de água, o poderoso, o homem de guerra, o juiz e o profeta, o adivinho e o ancião.
O capitão de 50, um homem respeitável, o conselheiro, o sábio entre os artífices e o eloquente orador. E dar-lhe-eis meninos por príncipes, e crianças governarão sobre eles. E o povo será oprimido, e um será contra o outro, e cada um será contra o seu próximo. E o menino se atreverá contra o ancião, e o vil contra o nobre. Quando alguém pegar do seu irmão na casa de seu pai, dizendo, tu tens roupa, sê-me o nosso governador, e toma sob a tua mão essa ruína, naquele dia levantará a sua voz, dizendo, eu não posso ser médico, nem tampouco há na minha casa pão, ou roupa alguma, não há de haver de construir governador sobre o povo. Porque Jerusalém está arruinada, e Judá está caída, porque a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para provocarem os olhos da sua glória. O aspecto do seu rosto testifica contra eles, e publicam os seus pecados como Sodoma, e não os dissimulam. Ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmos. Dizei ao justo, que bem lhe irá, porque comerão do fruto das suas obras. Ai do ímpio, mal lhe irá, porque se lhe fará o que as suas mãos fizeram. Os opressores do meu povo são crianças, e mulheres dominam sobre ele. Ah, povo meu, os que te guiam te enganam, e destroem o caminho das tuas veredas. Então aqui, Isaías capítulo 3 é uma palavra profética para os dias que nós estamos vivendo como família. O declínio moral de Israel, tal qual os dias de hoje, né? A gente vê aqui. Então, Isaías começa a revelar por meio de um oráculo profético que a nação ela passaria por um racionamento daquilo que seria básico, né? Um tempo de fome, de sede, de apostasia, e um tempo que nós não teríamos mais um relacionamento saudável com a palavra, e aquela dieta saudável, espiritual, equilibrada, ela seria arrancada de nós. Mas a pior consequência de todas elas aqui seria a falta de homens másculos no governo da sociedade para garantir o sustento daquela população. Então Deus ia arrancar os militares, Deus ia arrancar os líderes de clã, os religiosos influentes, os conselheiros, ou seja, no lugar de todos esses homens que seriam um padrão de Deus, crianças governariam. Essa palavra criança, no hebraico, ela vem de uma palavra chamada poel, que quer dizer infantil. Ou seja, homens imaturos, infantis, vão exercer domínio sobre vocês. E 3 pontos acontecem aqui. Primeiro, o versículo 6 diz que haverá procura por um manto de cobertura e proteção e não encontrarão. O que está acontecendo com as mulheres hoje? Elas querem homens que assumam o governo da casa e que assumam o sacerdote e não encontram. O que está acontecendo com as igrejas? As igrejas buscam pastores e líderes que assumam o governo de Deus naquela localidade, naquela comunidade de fé, e não encontram. Nós estamos com falta de homens que reflitam o caráter de Cristo nas igrejas. A verdade é essa. A segunda coisa acontece no versículo 9, Sodoma, a questão da homossexualidade. Os homens estão feminilizados, eles perderam o padrão da masculinidade, e eles não são nem gays, mas eles também não são homens de verdade, homens no padrão bíblico. Versículo 12, opressores são crianças, e pior, as mulheres governam sobre a sua cabeça. Mulher tem um jeito de governar por influência. Quando a gente lembra, por exemplo, da história de Rebeca, de Isaac, ou história romântica, né? Cristo e a igreja, é lindo falar sobre Rebeca e Isaac. Aí você vê, por exemplo, a Rebeca, né, linda, lá no poço, oferecendo água para os camelos, recebendo o servo de Abraão, né, não interessada nos tesouros, uma mulher humilde, quebrantada, hospitaleira, linda, bela, uma princesa, né? E o que acontece com ela? Ele casa-se com uma princesa e, dentre alguns anos, ela se torna no quê? Numa bruxa. O que acontece com os homens? Eles se casam com as princesas, mas passa o ano, essas mulheres se tornam em bruxas. Por quê? Porque elas se tornam manipuladoras, mentirosas, trapaceiras, elas usam a dor para manipular o marido, elas se tornam passivas para ganhar prestígio. Era o que Rebeca fez, ela ajudou Jacó a mentir para o pai, ela ajudou Jacó a se tornar um enganador, embora o nome Jacó signifique suplantador, aquele que sai à frente dos seus inimigos. O camarada tinha recebido um nome redentivo, que simbolizava o Cristo, que saiu à frente dos seus inimigos. Só que o que acontece? Ele acaba se tornando
um enganador mesmo, um rótulo sobre as suas costas. A gente vê que a personificação de Jacó e de Esaú representa o primeiro Adão e o último Adão. Esaú era um homem da caça, do pasto, representando Adão, e Jacó era o homem da tenda, ou seja, Cristo, que habita em nós, né? A casa caída, que hoje se tornou a casa favorita de Deus através do Espírito Santo. Amém? Então você vê ali duas nações brigando, e ela acabou fazendo a manipulação e o conchavo. Então o que acontece com as mulheres? Elas, com o passar do tempo, por conta da falta de hombridade por parte dos seus esposos, elas acabam assumindo o governo da família. É importante que as mulheres saibam que todo o empoderamento que elas recebem é propositalmente dado por Deus, mas todo o empoderamento que você recebe deveria ter um único objetivo: fazer com que o seu homem fosse projetado. Se as mulheres fossem mais inteligentes, elas usariam todo o potencial que elas receberam de Deus para projetar seus maridos, não para manipulá-los. Né? Isso faria com que as famílias fossem mais desenvolvidas. Então a mudança precisa vir de cima, porque nós homens somos o teto do lar. Então, assim como é muito interessante isso, de um homem Deus tirou a mulher, Deus deu um sono, ou seja, matou Adão, tirou dele, da sua costela, Eva, e a mesma coisa aconteceu com Cristo. Cristo está lá expirando na cruz, vem um soldado, perfura o seu lado com uma lança, dele sai sangue e água, e naquele momento surge quem? Nós, a igreja. Então nós homens precisamos aprender a sermos feridos, porque das nossas feridas Deus vai tirar uma esposa, uma adjutora, que está sendo desenvolvida para o cumprimento do propósito. Mas o que tem acontecido hoje? Homens imaturos no governo lideram sem autoridade, travam a visão, bloqueiam a unção, as esposas se transformaram em viúvas de maridos vivos, os filhos são órfãos, estão vivendo como bastardos, né? E ele não está conseguindo trazer direção para a sua família. E nós precisamos de homem de influência, porque é muito interessante a gente ministrar sobre o espírito de Jezabel e declarar que as mulheres são manipuladoras e são Jezabéis, mas para toda Jezabel é necessário um Acabe. Jezabel não se cria onde não tem passividade. Se o homem for passivo, omisso e negligente, Jezabel, ela grita. Só que o que acontece? As mulheres estão tão sofridas pelo déficit de proteção, que acontece a invasão desse espírito. Às vezes, para compensar a falta de um homem forte no lar, elas invadem o território que é do homem. Porque se o homem não faz, a mulher, numa resposta desesperada, ela se vê na obrigação de assumir responsabilidades e tomar a frente que não é dela. Então todas as mulheres, nem todas as mulheres que estão vítimas de manipulação, elas exercem essa função destrutiva por conta de mau caráter. Às vezes elas estão fazendo isso porque elas não têm um homem de verdade do lado delas. As mulheres estão cansadas. Agora, a mulher também não pode usar isso, o dom de influência, e corromper para o dom de manipulação, e usando como desculpa: pastor, o senhor falou tudo agora. Eu faço e tomo a frente porque ele é um banana. Eu tomo a frente porque se eu não fizer, ele não faz. Minha irmã, se a resistência do seu chuveiro queimar, deixa todo mundo tomar banho gelado e pegar pneumonia e ir para o hospital, mas não arruma. Se a sua pia está pingando e gotejando, não vai para debaixo da pia com a ferramenta da casa para arrumar a goteira. Deixa vir a conta água de luz para esse homem pagar. Se essa conta está indo para o Serasa, se você está desesperada porque tem conta vencendo, seu marido, ele ronca a noite toda, e você que perde o sono, vai dormir você e deixa ele bater, ficar acordado, e ficar preocupado com essa situação. O problema é que vocês estão tomando coisas nos seus ombros que não é para vocês cuidarem. Eu sempre digo para as mulheres lá da igreja: o melhor remédio para homem banana é você tomar o seu lugar de novo de mulher. Faz cara de paisagem. Eu não sei, aquela conta venceu. Venceu? Não sei. Eu não sei, não vi, sabe? Faz cara de paisagem. Deixa o cara se coçar. Porque senão ele vai ficar mal acostumado para sempre. Ele vai ter sempre a mamãezinha, que ao invés de dar espada na mão para guerrear, dá chupeta para dormir. Ou você vai ter que decidir: ou você é a esposa ou você é a mãe.
Você tem que deixar o seu marido entrar nesses lugares, porque aí os homens, mas ela é culpada, ela é manipuladora mesmo. Gente, as ideias atraentes da sua mulher são um grito de socorro pela falta da sua visão no lar. Às vezes a personalidade marcante da sua esposa é um grito pela sua falta de presença em casa. Às vezes os pensamentos fortes e sutis que você tem é uma compensação pela sua falta de identidade. O dia que você se encontrar como homem da família, a sua mulher vai para o lugar dela. Então nós estamos entendendo que as mulheres estão pedindo socorro. Elas não aguentam mais tomar a frente. Elas estão cansadas de levar nos ombros um peso que não é para elas carregarem. Porque os homens passivos estão mudando a submissão para a dominação. E a mulher não adianta, ela não tem estrutura espiritual, nem emocional e nem física para estabelecer o governo que é para o homem estabelecer. Elas vão até um determinado limite, mas quando elas estão sobrecarregadas, elas mudam a vontade de Deus. O problema de nós homens é que a gente não teve rito de passagem. Você vê na maioria das culturas tem rito de passagem. Você vê, por exemplo, os indígenas, né? O jovem indígena, ele tem que entrar lá na água, ele tem que fazer uma caça de um peixe, trazer para a aldeia, e naquele dia, né, existe uma festa na aldeia, ele já pode até escolher a esposa que ele vai casar. Os índios americanos, por exemplo, eles mudam o nome do menino, quando o menino traz a caça de um lobo, de uma águia, eles trazem para a aldeia, até o nome do menino acaba mudando, porque ele ingressa, ele entra numa outra idade de maturidade. O povo judeu tem o Bar Mitzvah, uma festa de celebração em que o menino é apresentado na adolescência, diante de toda a sinagoga, conhecendo as escrituras, conhecendo a Torá. Então esse menino, ele já foi preparado pelo pai até aquele presente momento, porque é um papel do pai judeu ensinar o filho a ler na Torá. Então o pai ensina a ler e escrever com base na lei. Então aquele menino, ele já está pronto inclusive para assumir alguns pontos de responsabilidade nos negócios da família, porque o pai preparou ele para aquilo. Sabe qual é o nosso rito de passagem? O pai leva na zona para a primeira relação. Arruma uma briga e volta para terminar o que começou lá fora e volta todo marcado para dentro de casa. Porque se voltar para casa dizendo que apanhou outra surra. É assim que o pai faz. O rito de passagem do brasileiro é totalmente complicado, por isso que nós nos transformamos em bebês emocionais, porque a gente não teve ritos de passagem. Eu preciso ter uma festa de rito de passagem? Não. Sabe quando você ensina o seu filho a andar de bicicleta com rodinha, e depois você tira as rodinhas da bicicleta e ensina seu filho a andar sem rodinha, é um rito de passagem. Nós podemos criar os próprios ritos de passagem. Coisas do dia a dia que nós podemos emancipar os nossos filhos, ajudando eles a viver de uma forma diferenciada. Então, os homens que estão sem a influência de Jezabel, são homens que nutrem uma geração com valores, nutrem uma geração com atitudes bíblicas, atitudes espirituais, habilidades e atributos do céu, que vêm do reino de Deus, são mentores de uma geração órfã, são homens preparados. E os meninos precisam desses homens de verdade para terem modelos, homens que mudem o ambiente para melhor, não para pior. Não é aquele marido que eu acabei de dizer, que entra em casa, vem uma nuvem, né, de confusão sobre a cabeça. Não, homem que chega e a presença da glória de Deus invade o lugar junto. Homens que atraiam o reino de Deus através da conduta, do que falam, do que constroem, que alinhem a vida das pessoas de acordo com o padrão divino. Então Deus, Ele está trazendo de volta a hombridade, e nós precisamos acordar como igreja, para que nós não venhamos estar debaixo da influência desses espíritos, amém? Eu gostaria que você ficasse de pé nesse momento. Eu gostaria de pedir que todos os homens que estão aqui viessem aqui à frente.
Sabe qual era o requinte de crueldade de Jezabel? Ela cortava, decapitava a cabeça dos profetas. A mesma coisa que Herodias, pela dança de Salomé, faz com João Batista pedindo a cabeça do profeta na bandeja. Sabe o que Jezabel faz conosco, com homens de família? Cortam a cabeça. E cortando a nossa cabeça, sabe o que acontece com a gente? A gente perde aquela conexão que eu falei ontem, de ouvir a voz do Espírito, de falar profeticamente, de enxergar a longo prazo, de pensar com a mente de Cristo, de sentir, né, o perfume da adoração. Ou seja, na cabeça está o padrão mental, o pensamento. E muitas vezes, por conta da influência de Jezabel, porque nós fomos criados por uma cultura matriarcal e a gente não foi destravado pelos nossos pais, nós não tivemos pais que nos ativaram, que nos passaram pelos ritos de passagem, nós acabamos indo para o casamento sem cabeça. Aí como é que essa esposa vai ser coberta se o próprio marido é um descabeçado? A verdade é essa. Nós precisamos voltar a ter a nossa conduta. Então eu gostaria que você fechasse os seus olhos e você repetisse essa oração comigo. Senhor Jesus, nós hoje escolhemos sair de debaixo da influência de Jezabel. Nós quebramos todo o principado de orfandade, todo o manto de desproteção, e nós abraçamos a palavra Pai. Eu hoje assumo a minha condição como reflexo de Cristo na minha família, e eu saio dessa mente infantilizada, desse comportamento de menino, e eu assumo a minha condição como homem de verdade, buscando a masculinidade espiritual e refletindo o caráter divino de Deus como Pai, como Rei e como Senhor. Eu peço perdão pela negligência, pela omissão, pela frieza com que eu tenho conduzido a minha casa e a minha família até o presente momento. E eu te peço perdão por ter sido omisso com a tua glória dentro da minha casa. Eu assumo a minha posição como sacerdote do meu lar, em nome de Jesus. Quantos de vocês estão com a esposa aqui? Você consegue virar de costas e enxergar ela onde ela está lá? Isso. Gostaria que os que não estão com a esposa aqui, que estão sozinhos, colocassem a mão no ombro desses pais que estão aqui, desses homens que estão com as suas esposas. Coloque a mão no ombro, isso. E você que está com a sua esposa, olhe para elas lá onde elas estão agora. E você, esposa, olhe para o seu marido aqui, fite os olhos, aquele mesmo olhar que você trocou no dia do casamento, em que você disse sim. Eu quero que os homens digam assim comigo: meu amor, hoje eu te peço perdão por toda negligência, por toda omissão, com a nossa casa, com a nossa família, com os nossos filhos. E eu lhe digo, eu estou voltando para o nosso lar, como teu protetor, como teu redentor. Eu serei aquele que restabelecerei o governo e o sacerdócio na nossa casa. Eu sei que eu te machuquei muito e coloquei nos teus ombros um peso que não é seu, mas hoje eu retiro e eu volto a assumir o meu lugar na nossa família, na nossa casa, em nome de Jesus. Amém? Agora as meninas aqui, repitam comigo olhando para o seu marido, tá? Meu amor, eu hoje me submeto ao seu governo e eu te peço perdão por todas as vezes que eu assumi o seu lugar, que eu tomei a sua posição, com palavras e atitudes, mas hoje eu me entrego
ao seu governo, ao seu sacerdócio, para ser amada, cuidada e protegida. E eu te entrego a responsabilidade total dos nossos filhos, da nossa casa, nas tuas mãos, para que nós possamos construir uma geração segundo o reino dos céus. Amém? Agora você, maridão, volta lá para o seu lugar e dá um abraço, um beijo nessa mulher apaixonada. Amém? Isso. Você pode aplaudir a Jesus? Aleluia, pastor.